Que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores, assinantes do nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho, e nós decidimos apresentar o quinto vídeo, o vídeo número 5, sobre o momento escatológico, e hoje vai ser de uma forma toda especial. Anote aí, hoje é a primeira parte do vídeo número 5. Repito, primeira parte do vídeo número 5 do nosso momento escatológico. O momento que estamos vivendo é extremamente crítico, muito crítico. O planeta Terra tem sido sacudido pela grande pandemia denominada Covid-19, o coronavírus. O planeta está praticamente parado. Mais de 150 países em todo o globo terrestre foram afetados por esta impressionante pandemia. Entendemos ser um dos mais fortes até o momento, sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. É um momento também muito crítico, porque é o momento onde os apóstatas, falsos profetas e falsos mestres estão se levantando com exageradas especulações, tão exageradas que elas têm sido, que quem tem caído no campo da heresia. Esta é a palavra que eu gostaria de trazer da parte de Deus, baseado neste santo livro, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Quando o cristão ele está firmado, quando ele está solidificado e fundamentado na Escritura Sagrada, quando o cristão tem base nas Escrituras, intimidade com este livro e, consequentemente, intimidade com uma vida de oração ligada a este livro, obviamente o discernimento espiritual não será difícil para ele entender, detectar e avistar com toda clareza o momento crítico que nós estamos vivendo. Você vai hoje ao YouTube e vai encontrar dezenas de teólogos de plantão, dezenas de teólogos que estão se aproveitando do desconhecimento e da ignorância bíblica de milhares de servos de Deus com respeito aos assuntos ligados ao arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus e até mesmo a tribulação. Teólogos tão atrevidos e ousados que estão fazendo afirmações que estamos vivendo já o toque das 7 trombetas, ignorando eles os princípios básicos da hermenêutica e da exegese bíblica. Deus deixou várias ciências dentro do próprio livro. Aqui dentro deste livro tem várias ciências embutidas, várias ciências que foram colocadas de maneira codificada para que no momento que estudamos as Escrituras, à luz do Espírito Santo e à luz da própria palavra que nos dá a correta interpretação, descobrimos que na Escritura Sagrada nós temos um grupo de figuras de linguagem, que são um total de 22 figuras de linguagem. E elas são a chave, elas são o critério, elas são o filtro, além do Espírito Santo, que nos ajudam a dar a compreensão e a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Muito cuidado você, meu irmão e minha irmã, que está dando ouvidos a certos vídeos, repito, postados no YouTube e postados nas redes sociais, sem que você faça um exame criterioso, sem que você faça uma avaliação criteriosa. A Bíblia nos dá autorização para avaliar toda a palavra da parte de Deus. Os bereanos, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam o que Paulo e Silas ensinavam e pregavam. E hoje não está vendo este espírito de bereano. Hoje é muito fácil. Você lança um vídeo, uma postagem na rede social e as pessoas sem base, sem fundamento bíblico estão dando ouvidos à vontade e estão caindo em armadilhas, estão caindo em verdadeiras redes de falcatruas e enganos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isto. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29 e 30, Paulo já profetizava sobre esses falsos profetas e falsos mestres que hoje, mais do que nunca, aproveitando-se da enorme crise que está sacudindo o planeta Terra, porque esta pandemia, o Covid-19, está desencadeando também
uma tremenda recessão mundial. Não vamos negar a verdade, irmãos. Não vamos tapar o sol com a peneira. Uma enorme, violenta crise econômica já está sacudindo o planeta e a tendência é piorar. Que isso, pastor? O senhor está sendo profeta agoureiro, profeta do pessimismo? Não, não estou aqui para ser o profeta do pessimismo, nem o profeta agoureiro. Não, não, não. Estou aqui para ser voz e mensageiro da parte de Deus, baseado neste livro, em dizer duas coisas para você. Primeira coisa, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Segunda coisa, estamos vivendo dias de enorme, profunda e densa apostasia. Esta apostasia está sendo um grandíssimo sinal que aponta para o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste meio de apostasia que estamos vivendo, é que se verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, cumprindo-se ao pé da letra Malaquias capítulo 13, versículo 18. Mas não vamos perder o fio da meada. Vamos lá analisar o que diz Atos capítulo 20, versos 28, 29 e 30. Hoje nós vamos usar os slides, vamos só analisar aqui. Vamos investigar aqui. Os slides ajudam, eu entendo. Os slides dão uma boa visualização a título gráfico, a título textual. Mas eu convido você, por favor, por amor à sua alma, a sua salvação, a sua comunhão e intimidade em Cristo Jesus. Pegue a sua Bíblia. Se você não pode pegar a sua Bíblia, espere o momento que você tenha disponibilidade de estar no conforto da sua casa e pegue a sua Bíblia e abra comigo e vamos juntos analisar o seguinte texto. Atos capítulo 20, verso 28, 29 e 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso Paulo falando a um grupo de irmãos. Agora observa o verso 29 e 30. Observa com atenção. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo estava falando não somente após a morte dele, que se deu em torno do ano 65, 66 depois de Cristo, no reinado do imperador Nero. Não apenas sobre aquela época, mas Paulo também estava profetizando para o futuro distante, alcançando os nossos dias, os dias de densas trevas e de uma densa e profunda apostasia. Olha comigo o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Hoje está muito comum, irmãos. O momento que estamos vivendo está trazendo na vida de algumas pessoas que não têm fundamento e fé e convicção nas coisas de Deus, elas estão sendo arrastadas, seduzidas, confundidas. Vamos lá, primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Paulo continua falando profeticamente para a igreja de todos os tempos, sobretudo para a igreja do Novo Testamento. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Não, pastor, estou sem Bíblia, estou indisponível, não tenho como ter acesso a uma Bíblia. Mas quando você puder ter disponibilidade, confira comigo, seja um bereano, conferindo palavra por palavra, letra por letra. Deixe de ser um crente tessalonicense, porque um crente tessalonicense é um crente que ama a superficialidade. Tome uma posição na presença de Deus e mergulhe na profundidade da Escritura. Deixe a superficialidade. Entre na profundidade e investigue comigo. Não seja um crente Maria vai com as outras. Me disseram, eu ouvi no YouTube, eu ouvi na rede social. Ok, mas confira aqui, porque Deus nos dá esta autorização, e é mais do que uma autorização, é quase que uma ordenança. Olha comigo lá, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos ver o que Pedro também fala sobre isso. O apóstolo Paulo também fala de uma maneira forte, de maneira de grande impacto. Segunda carta de Pedro, vamos lá. O que diz segunda carta de Pedro sobre os falsos mestres? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Abra comigo, por favor, vale a pena. Você está conferindo comigo as Escrituras Sagradas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Eu fico até aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Pedro fala sobre os falsos mestres. Pedro fala destes homens ou mulheres que são lobos fantasiados de ovelhas. Aprenda nas Escrituras, como Paulo ensinou lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 30. Os hipócritas aparentam uma coisa, mas são outra. Finge-se de cristãos, mas servem ao diabo. Finge-se de santos, mas são pecadores inveterados. Estão na igreja, mas não fazem parte da igreja de Cristo, e as suas intenções são meramente malignas. Entenda isto à luz das Escrituras. Os falsos profetas são movidos por interesses egoístas, interesses demoníacos, torcem a palavra de Deus e a interpretam ao seu bel prazer, ignorando, afastando, descartando todo o ensino bíblico teológico básico alicerçado pela própria Escritura, baseados na hermenêutica e na exegese bíblica. E desta maneira eles conseguem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, baseados em quê? Na falta básica de conhecimento do povo de Deus. Oséias deixa bem claro: meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Esses falsos profetas, esses falsos mestres injetam na vida da igreja o veneno de conceitos libertistas ou libertinistas, desvinculados completamente dos princípios divinos, porque eles são pessoas possuídas de insensibilidade espiritual. A Bíblia diz claro, 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 2, parte B: apostatarão alguns da fé, tendo cauterizado a sua própria consciência. E já vou terminar essa parte de hoje. Essa é a primeira parte do 5º vídeo. Amanhã o negócio vai esquentar mais ainda, ou seja, a segunda parte do vídeo 5. Amanhã é a segunda parte do vídeo número 5, ou o próximo vídeo. Vai ser o vídeo 5 na sua segunda parte. Cauterizar, olha só. Segundo o dicionário Aurélio, é utilizar um meio químico, ferro incandescente, para destruir a sensibilidade de um tecido orgânico. Quando a consciência fica cauterizada, o homem age como os animais, apenas instintivamente. A minha oração é que Deus ajude a sua igreja na face da terra a distinguir a diferença entre a mão esquerda da mão direita. A minha oração é que o Espírito de Deus sacuda você, minha irmã e meu irmão, a ter mais interesse em estudar a palavra de Deus, deixando de ser um simples leitor. Saia da superficialidade, saia
Saia em nome de Jesus enquanto há tempo. Os dias são maus, os dias são difíceis. As ciladas de Satanás estão aí. E Satanás, geralmente, nesses últimos dias, não está atacando do lado de fora, está atacando do lado de dentro, se aproveitando das brechas por falta de conhecimento básico. Eu repito, básico. Repito pela terceira vez. Falta de conhecimento básico deste livro e, acima de tudo, dos assuntos pertinentes à vinda de Jesus, ao arrebatamento da igreja, à tribulação. Meu Deus, a minha oração que eu faço agora, e vou fazer agora, esta oração, que o Espírito Santo sacuda você, pastor, ministro do Evangelho, líder de igreja, líder de congregação, que sacuda a você pelo poder do Espírito Santo a levar a igreja a estudar com profundidade este livro e, acima de tudo, os assuntos referentes à escatologia bíblica. Eu não sou o dono da verdade, nenhum de nós podemos nos atrever a sermos donos da verdade. O dono da verdade é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. A verdade está aqui e a luz do Espírito Santo, com a investigação do texto sagrado, o estudo dedicado, nos leva a entender que os dias que estamos vivendo são maus, mas são maravilhosos, porque este livro está se cumprindo diante dos nossos olhos. Ore comigo. Deus eterno, Deus bendito, abençoamos em o nome de Jesus a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão assistindo este vídeo, que a tua mão poderosa, que a tua graça maravilhosa, redentora, abundante, e que possa fluir esta mesma graça nas mentes e nos corações dos teus filhos e filhas ao redor do planeta Terra, para que discernam e entendam que o momento que nós estamos vivendo é grave, é caótico, mas é tremendo, é decisivo, é maravilhoso, é o momento final, que muito breve, aleluia, muito breve, a igreja estará se encontrando com o seu amado noivo, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, a ti oramos agradecidos em o nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo de hoje. Lembre-se, esse é o vídeo número 5, parte 1. Vamos lançar em seguida o vídeo número 5, parte 2, já com a exibição dos slides. Você que está nos assistindo no YouTube, fique na liberdade em colocar lá o seu subscribe, assine, entre conosco no nosso canal do YouTube para que você receba todos os novos vídeos, não apenas de escatologia, mas de vários estudos bíblicos que estaremos lançando pela frente. Ore por nós, por esse pequenino servo do Senhor, pastor Luiz Prestes Macena Filho, aqui da localidade de Malden, Grande Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Muito obrigado.